Quais nutrientes são importantes, então, para a saúde intestinal? Os nutrientes. Então, assim, da dieta, né, É, da que aí dieta, é. A gente vai procurar isso, que a gente quer melhorar nosso intestino, quer ficar saudável. ó, primeira coisa, fibra. E aí o brasileiro tem um consumo de fibra muito abaixo da necessidade, né. A questão da fibra, por exemplo, uma pessoa que tá com desbiose, enfim, tá com o intestino, inflamado e tá com a questão da diarreia, porque a gente pensa muito na fibra, tá com prisão de ventre, a fibra ajuda a fazer o bolo Aham. fecal, enfim, a gente tem essa ideia. Aí acha que comer fibra e tá no caso do quadro de diarreia, que não é legal, e na verdade é. Depende da causa, se for uma diarreia infecciosa, Uhum. não é legal, mas se for uma diarreia, porque devido à doença inflamatória Isso, intestinal, devido à doença inflamatória intestinal. então todo paciente que tem doença inflamatória intestinal, mesmo aquele que tenha diarreia, ele tem que usar fibra, mas aí a gente vai usar as fibras solúveis. Uhum. Então assim, paciente com diarreia, não é gastroenterite. Então o médico diagnosticou, fala: "Olha, é uma doença inflamatória intestinal". Aí a gente vai usar as fibras solúveis, porque elas ajudam a regularizar o intestino. Uhum. E o paciente que tem prisão de ventre, a gente vai priorizar as fibras insolúveis, né. Quais são Mas as fibras solúveis? Só pra de alimento, né, uhum. então maçã, cenoura, chuchu, Hum. em termos, assim, de alimentos, assim, Isso. né, pera, goiaba. São frutas, assim, bem ricas em fibras solúveis, né. As fibras insolúveis, basicamente, assim, sementes, cereais integrais, Uhum. verduras. Uhum. As verduras em si também são bem ricas. Algumas frutas também, por exemplo, laranja, tangerina, principalmente se a gente come com bagaço. Você Mas falou daqui basicamente da última vez, da tangerina na corrida, enfim, na pois é. maratona. Uhum. Então, assim, a fibra, ela é importante para prevenir e tratar a doença inflamatória intestinal, né. Uhum. Então a gente aumentar o nosso consumo de fibra e procurar sempre ali na nossa rotina de alimentação. A gente pensa em bater, a gente falou isso no último podcast, né, bater Aham. proteína. "Ah, eu tenho que bater proteína". A gente tem que bater fibra também e é difícil. Às vezes só com a alimentação a gente não consegue, a gente vai ter que, quer dizer, não é só com alimentação, mas assim, eu tenho que comer todo dia uma colher de linhaça, eu tenho que comer todo dia uma colher de psyllium, eu Uhum. tenho que comer todo dia, granola. A Uhum. gente pensar nesses alimentos também, porque eles ajudam a gente a alcançar a ingestão diária de fibra. E a fibra, ela é maravilhosa para promoção da saúde intestinal e para reversão de um quadro de desbiose, né, porque ela vai também estimular a flora intestinal. Uhum. Eu dei o exemplo da goma cássia, que a gente encontra em alguns suplementos, né, mas a gente tem várias outras fibras que a gente consegue, por exemplo, beta-glucana, é a fibra da aveia, que é maravilhosa. O zinco, que a gente encontra, também é um nutriente que ajuda muito no funcionamento do intestino, na saúde intestinal, né. Uhum. Zinco a gente encontra em nozes, castanhas, frango, feijão. É um nutriente também que ajuda, assim, nessa renovação. Tem um aminoácido também que é maravilhoso para a saúde intestinal, que é a glutamina. E clara de ovo é bem rica em glutamina. Glutamina é um aminoácido que a gente encontra praticamente em todos os alimentos proteicos, né. Então, Uhum. frango, ovo, são boas fontes de glutamina para a gente obter a partir da alimentação. Uhum. E quem tem muita prisão de ventre nessa condição, o que pode fazer para dar uma melhorada também? Então, prisão de ventre também, assim, recebo demais queixa no consultório. E o que que a gente pode fazer, né, assim, eu vou dar 3 dicas, assim, fáceis, que aí quem tá assistindo já vai assim: "Nossa, isso eu acho que eu consigo colocar em prática", né. Então, intestino preso, a gente pensa em água, Uhum. gordura boa e fibra. E aí eu falei água e gordura boa na frente, porque fibra, a gente, assim, pensa logo: "Ah, não, tem que comer fibra". Mas assim, o bolo fecal, pra gente fazer cocô, a gente Uhum. precisa de um bolo fecal em volume, em consistência. E o nosso intestino grosso, ele é um músculo, ele conseguir fazer esse movimento, que é o movimento da defecação, né. Então, Uhum. ir ao banheiro todo dia é importante, super saudável, e é uma dança que envolve o músculo do intestino, qual consistência tá o seu cocô. Uhum. Então, se as fezes estão muito ressecadas, como que o músculo vai conseguir fazer
essa força com um bolo fecal tão ressecado. É Uhum. mais difícil, né. Então a água é o principal determinante. Eu, na minha prática clínica, te digo que é a principal causa de prisão de ventre. E é uma coisa gratuita, né. É. Gente, beber água é de graça e a maioria das pessoas que têm intestino preso não bebem a água suficiente. Então a gente precisa calcular ali mais ou menos 30 ml por quilo de peso. Isso pode variar de 2 a 3 litros de água por dia. E a gente obter também a água a partir dos alimentos. Então uma pessoa, por exemplo, que tem uma alimentação rica em frutas, ela vai conseguir também obter a água a partir da alimentação dela, né. Uhum. Mas é claro que o mais importante é que a água venha da água que a gente bebe mesmo, né. Uhum. Gordura boa, ela vai fazer a emoliência do bolo fecal. Então uma dica maravilhosa é usar uma colher de óleo de coco ou azeite no café da manhã, sempre, uma colher de sopa cheia, né. Então, por exemplo, eu como ovo mexido, colocar no ovo mexido uma colher de sopa de azeite. Mas não aquecido, in natura, ou não tem Não tem problema? Tem problema. problema não? Não, para assim, para esse estímulo do intestino, assim, não. Não? E também quando você aquece o azeite para fazer ovo mexido, a Uhum. temperatura ela não é tão alta. Ah, sim. Se você for fazer, por exemplo, uma fritura, que não é o caso, né, nem Não é é recome fritura, é só é, pra dar uma isso, é a temperatura mais baixa, né. uhum. Uma outra dica também, que é o bulê, que por um período foi febre, muita gente fazia, que é aquela misturinha de café, óleo de coco e canela. Isso. Para quem tem intestino preso, é uma ótima pedida, porque primeiro que a temperatura do café, né, quente, a bebida quente de manhã, ela já estimula a nossa motilidade. Uhum. Então nosso intestino vai falar assim: "Opa, Natália acordou", né, tomou um Aham. café, Natália Uhum. acordou. E aí a gente começa todo aquele movimento peristáltico, Sim. que é um movimento que vai ali fazendo todo o nosso sistema digestório trabalhar até o intestino grosso, né. Uhum. Como se fosse uma onda do mar, né. Sim. Então você começa a estimular e todo o sistema digestório começa a receber essa onda. Uhum. E aí a gordura ela vai fazer com que você tenha um bolo fecal mais emoliente. Então também isso acontece. Às vezes o paciente fala assim: "Natália, eu estava fora da dieta, meu intestino estava funcionando. E eu comecei a fazer dieta, meu intestino prendeu". Isso Uhum. acontece. É, acontece. Uhum. E às vezes é aquela pessoa que não priorizou gordura boa nessa reeducação. Uhum. Então, assim, você pensar no óleo de coco, no azeite, na manteiga até, e nozes, castanhas, amêndoas, sementes, porque semente de chia, semente de linhaça são fontes de gordura, Uhum. e fibra, né. E aí, sem dúvida, você também ter esse consumo diário de fibra de 25 a 30 gramas por dia, vai fazer que o seu intestino funcione melhor, né. Uhum. É que eu acho que as pessoas quando começam a fazer dieta, pelo menos eu, dieta não, reeducação alimentar, a gente pensa que gordura vai engordar, né, tem essa cabeça ainda, né, achando que gordura vai engordar e não, gordura boa, gente, tá dentro do cálculo calórico, da gestão calórica que a nutricionista vai passar pra gente. É isso. Claro que, assim, Uhum, realmente a gordura calórica cada grama de carboidrato tem 4 calorias e cada grama de gordura tem 9. uhum. Então, assim, faz diferença, com Sim, sim, certeza. sim. Mas você precisa também, assim, preconizar, pensar que a gordura boa faz parte de uma alimentação saudável e vai beneficiar não só o intestino, mas a produção de testosterona, Uhum. percepção de saciedade. Tem uma série de benefícios que a gente consegue quando a gente inclui gordura boa no nosso cardápio. Ah, então você tá falando isso da testosterona, como é que eu faço pra aumentar? Com a questão da alimentação, a testosterona. Pois é. Primeiro, assim, se você tem uma dieta com uma restrição calórica muito grande, Uhum. isso já é um fator que vai fazer com que você tenha produção de testosterona baixa, né. Eu lembro de um paciente que eu fiz acompanhamento, que ele me procurou porque ele era, assim, bem magrinho, e aí ele começou a fazer musculação, e aí ele queria desenvolver massa muscular, né. E, assim, a gente começou a fazer o plano alimentar, e aí na segunda consulta a esposa dele foi, e aí ela falou: "Natália, eu vim, sabe por quê? Pra dizer a real. Olha, ele não come, ele fica horas sem comer, ele era tabagista. Uhum. Ele só come cigarro". Uhum. E aí quando a gente viu, então eu peguei lá um recordatório de 24 horas, que é o que eu vou perguntando com o paciente ali, o que que ele consumiu de Uhum. alimentos e bebidas no período de 24 horas, eu calculo, né, o quanto que tá o atual, o real
de ingestão calórica e era muito abaixo da necessidade dele. Uhum. Falei: "Então não tem como". Então, assim, primeira coisa é você consumir a necessidade de calorias e, claro, para aquela pessoa que está fazendo um programa alimentar para perda de gordura, para perda de peso, a gente faz um cálculo de restrição Uhum. de 300 calorias, 500 calorias, 700 calorias. Então, assim, dietas muito radicais, né, de fazer uma restrição de 1.000 calorias por dia, você também vai ter uma queda na produção de testosterona, né. A gordura boa, ela ajuda a estimular a produção de testosterona, que a testosterona é um hormônio, esteroidal, você depende da gordura para produzir, para ter matéria-prima para produzir. Uhum. Então, às vezes, também um paciente com testosterona baixa, que a gente começa a colocar ali uma pasta de amendoim, você começa a colocar fontes de gordura boa, a testosterona já aumenta naturalmente, né. Uhum. Tem alguns produtos naturais também que são bons, né, a maca peruana, tribulus Uhum. terrestres, que é um fitoterápico, Uhum. que também ajudam a estimular a produção de testosterona de uma forma natural. E o treino também, né, a prática de treino, porque isso daí também é fundamental, né. Sim, né, tem que estar concomitante junto à nutrição aí, né, a comida, treinar e descansar, É, com não é? certeza. Essa tríade aí do sono. Ah, e falar em sono, li que dormir pouco engorda, é verdade? Ah, essa pergunta até eu que recebi lá na caixinha. Aham. Então, engorda. Engorda? Engorda. Por quê? Dormir pouco engorda sim. Porque na verdade o nosso sono, ele é muito importante para o nosso equilíbrio de hormônios, de neurotransmissores, né. Então, um neurotransmissor que é muito importante é a serotonina, que dá pra gente essa sensação de bem-estar, de relaxamento. E a gente precisa ter, assim, um sono de qualidade, em termos de tamanho desse sono, quantas horas eu durmo, e em termos de quantas horas eu consigo de sono profundo, tudo isso. Quem dorme muito pouco, tem privação de sono, tem diminuição de produção de De serotonina. de serotonina, né. E a gente tem várias formas para produzir serotonina. Eh, condições de bem-estar, né, então lazer, atividade de lazer e entretenimento, a gente tem uma higiene de sono legal, consumo de carboidrato. E aí a Hum. gente tem várias perninhas, então o corpo tá vendo que: "Cara, isso aqui não tá rolando, daqui a serotonina não vem, daqui ela também não vem, então eu vou aqui". E Uhum. aí você tem esse estímulo para consumo de carboidrato, para você conseguir compensar. E aí, assim, é um paciente que dorme pouco, tem a serotonina baixa, relata que tem compulsão por doce, que tem muita busca por carboidrato doce ou Belisca, salgado, taca-taca-taca, né. belisca o tempo todo carboidrato, que quer dizer, o corpo tá tentando se resolver Uhum. para ter uma produção de carboidrato de Serotonina. serotonina a partir de carboidrato. Então isso também é uma condição, assim, que além disso, você vai ter aquela condição da fadiga diurna, se você não dormiu bem, não descansou bem, de dia você vai ficar ali com a fadiga. E o nosso corpo também tem quando a gente tem essa condição da fadiga, Uhum. o nosso corpo ele acha que possa ser uma fadiga por falta de energia, Uhum. né, energia no sentido de, calorias, né, Sim, sim. a energia que move as nossas células são as calorias. Uhum. Então se tem ali uma fadiga, entrou ali no estado de hibernação, o corpo vai falar: "Cara, vou estimular", e aí a gente tem o sinal da fome. E aí você dorme pouco, sente muita fome, quer beliscar carboidrato o tempo todo, né. E também, Marcela, horas de dia alimentar. Uhum. Porque, por exemplo, uma pessoa que dorme 5 horas por noite, às vezes o paciente chega, né, fala assim: "Ah, Natália, eu durmo 5 horas". Aí eu vou calcular o valor calórico Uhum. para montar o plano alimentar personalizado desse paciente. Eu vou ter que distribuir aquelas calorias 24 menos 5, 19. Eu vou ter 19 horas de dia alimentar para distribuir aquelas refeições, aquelas calorias. Se é uma pessoa que dorme 8 horas por noite, eu não tenho 19 horas para distribuir refeições, eu tenho menos, né, eu Uhum. vou ter 16, né. Isso faz muita diferença. Então você fica mais tempo acordado, você vai ter mais refeições também, né. Sim, verdade. Maior ingestão Maior calórica, né. gestão, aham. Deixa eu te fazer uma pergunta então, existe uma obrigatoriedade, que antigamente falava que era do almoço, aí depois virou do café da manhã, o mais importante, existe uma obrigatoriedade de alguma refeição ser a mais importante?
para aquele dia daquela pessoa ou não? É assim, falar assim: "Ah, tem alguma a refeição mais importante do dia", É, tem né. gente que faz essa coisa, né, não tomou café da manhã, ou não vai almoçar, É. enfim, tem isso? Eu vou falar não vou responder uma, vou responder 2, posso? Pode, claro. Café da manhã e almoço. Aham. Então, assim, você falar assim: "Ah, qual a refeição mais importante do dia?", eu não consigo dizer uma, Uhum. porque, assim, tem pacientes que até conseguem ter uma alimentação saudável sem fazer café da manhã. Enfim, se há uma pessoa que pratica jejum intermitente, mas, assim, o café da manhã ele é muito importante e o almoço, claro, é a principal refeição, né, então quando a gente pensa até mesmo assim porque o almoço ele está posicionado no meio do dia, Uhum. então ali é onde você vai recuperar o que você já gastou durante a manhã e você vai se energizar para você finalizar o dia. O que é muito importante que as pessoas entendam é que, assim, eu estou dizendo que é o café da manhã e o almoço. Então essa visão de concentrar as refeições de manhã e desconcentrar as refeições à noite, ela é muito importante. Uhum. E isso eu acho que é um problema para a maioria das pessoas, Sim. porque tem um dia agitado, perde muitas horas, muito tempo de deslocamento para o trabalho ou para as atividades, e acaba que o dia fica muito apertado e não encaixa a alimentação ali, e aí à noite que tem aquele relaxamento, tipo assim: "Ah, agora eu cheguei em casa". Mas é assim E aí mesmo, come, isso come, 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 é, come. Só que à noite o teu corpo ele tá se preparando pra dormir. para dormir. Então existe, né, um estudo clássico que correlaciona que o consumo de carboidrato à noite, ele vai se encaminhar mais para armazenamento de gordura, do que quando a gente compara com o carboidrato de dia. Modelo de estudo de, dieta é bem difícil de fazer, então já tem outros estudos que contestam essa tese, essa teoria, Uhum. mas assim, na prática, o que a gente vê, o que os estudos mostram é isso, assim, a gente tentar melhorar as refeições diurnas e Uhum. fazer com que as refeições noturnas sejam menores, menos calóricas. Ah, então tem realmente essa questão de ter Tem. tem realmente, né, então não é mito que as pessoas falam não, né. Não. Então vamos lá, tem outra pergunta aqui, aí veio da caixinha de pergunta também, que tem uma criança, né: "Meu filho tem 7 anos, joga futebol, né, num time X lá, e eu tomo creatina. Ele também pode tomar? Criança pode tomar creatina?" Então, eu vi essa pergunta e eu falei assim: "Gente". Que eu pensei, né, Marcela, Uhum, assim, você também, quem tá ouvindo e também acompanha rede social, que tá mais ligado aí nessa parte fitness, uhum, eu tenho visto muita gente produzindo conteúdo bom sobre creatina. uhum, Você vê vários reels e vídeos e pessoas até renomadas, médicos, nutricionistas, uhum, falando que a creatina tem estímulo para o cérebro, que ajuda no funcionamento do sistema nervoso central e diversos outros benefícios. E aí, o que eu tenho visto? A creatina ela tá sendo tão bem falada, ela tá na fase que a equipe de marketing tá para ela, né. sim. Então, isso é um problema, porque a gente acaba, falando: "Olha, isso aqui faz muito bem, isso aqui é muito bom". E aí você chega nessa condição, fala assim: "Ah, se é bom para mim, eu vou dar para o meu filho", Uhum, né. E assim, com criança, a suplementação de creatina, ela, eu na minha prática não faço, uhum, né. Eh Para alguns pacientes adolescentes, e te digo que é bem pontual, uhum. mas assim, criança, mesmo criança, ele pratica futebol, né. Tem 7 aninhos. É. Qual é a questão, né, a criança ela ainda está num processo de desenvolvimento, então a criança ainda não tem rins totalmente formados, Uhum, ainda não tem músculo totalmente formado, osso totalmente formado. E a suplementação de creatina, ela depende de uma depuração. uhum, Quando a gente suplementa a creatina, a gente satura o conteúdo muscular, né, intramuscular, intracelular de creatina. Eu preciso saturar o músculo de creatina, mas assim, vai sobrar, como tudo, tudo que a gente toma de medicamento, consome de alimento, nem tudo vai ser assimilado pelas nossas células, parte vai ser eliminado. uhum. Pelos rins, o fígado são os 2 órgãos principais ali que vão trabalhar com a depuração.
E é essa a grande questão, quer dizer, o sistema renal de uma criança, ele ainda não está preparado para fazer depuração de determinados medicamentos, por isso Uhum. que a gente tem medicamentos de uso pediátrico, Pediátrico. medicamentos de uso adulto. E não é nem só uma questão de dose, né. Então assim, aí você fala assim: "Natália, e os estudos? O que que os estudos falam?". É difícil termos estudos com crianças e gestantes por conta do comitê de ética e De de ética. pesquisa, Uhum. né. Então, assim, eu tenho um filho de 4 anos, eu não colocaria meu filho como voluntário de um estudo para saber se ele tomar creatina vai fazer bem ou mal para ele. Eu, Uhum. Natália, não faria isso, né. Uhum. Então é muito difícil conseguir voluntário criança, assim, na verdade, não chega nem nessa fase. Uhum. Porque antes de chegar nessa fase de recrutar voluntário, tem que Já ter o comitê de tem de ética e de ética pesquisa, falando não vai que não aprovar. vai aprovar. Então você fala assim: "Natália, tem estudo robusto que sustenta a suplementação de creatina para crianças?". Não. Então assim, a gente vê muito conteúdo falando bem da creatina. A creatina é um suplemento poderoso, Uhum. eu adoro, suplemento creatina desde quando ela é proibida no Brasil, proibida durante um período a creatina foi proibida a comercialização. Sim. Então eu como nutricionista fazia como? Eu fazia manipulação. Uhum. Então, eu me formei em 2005, a creatina foi aprovada em 2010. Uhum. Então, durante 5 anos do meu exercício profissional, eu prescrevia nessa época creatina, porque realmente a creatina tem muitos benefícios. Uhum. Mas os meus pacientes, eles precisavam pegar a minha receita, ir na farmácia de manipulação, manipular, porque a comercialização era proibida. Em 2010 foi liberada, Uhum. mas assim, a gente ainda tem que ter, assim, uns cuidadinhos, né. Aham, pra passar, né. Outra pergunta que tem aqui: vegetarianos podem encontrar cálcio em qualquer alimento? Em quais alimentos? Em quais Desculpa, em quais alimentos, né. alimentos? Olha, assim, super importante, porque a gente pensa sempre em cálcio, que a gente só vai encontrar em cálcio nos laticínios, né. Sim. E um alimento de origem vegetal que é muito rico em cálcio é o gergelim, e não indico o gergelim só para os meus pacientes vegetarianos não, tá. Uhum. Para paciente que tem osteoporose, osteopenia, Olha. eu sempre peço para usar o gergelim, assim, diariamente, né. Então o gergelim é uma fonte de cálcio de origem vegetal fácil de usar, gostoso, né, gergelim é gostoso, né. Uhum. E, assim, a melhor forma de você aproveitar o cálcio é usar a semente mesmo de gergelim, ou o tahine, né, a manteiga de gergelim também você aproveita bem esse cálcio. Verduras, então a gente tem várias verduras que são boas fontes. Isso é uma grande discussão, porque assim, um copo de leite tem 300 miligramas de cálcio. Quanto de couve eu preciso comer para atingir 300 miligramas de cálcio? De fato, é muita couve, tá? É muita, tipo, vou chutar, não tenho esse número assim, mas vou chutar assim, umas 8 folhas, sabe? Uhum. Difícil uma pessoa em um dia comer 8 folhas de couve, não vai Uhum. conseguir. Então, assim, o paciente vegetariano, né, que é o caso da pergunta, Isso. é é necessário incluir verduras em várias refeições. Então é um paciente que eu vou sim recomendar um suco de couve com laranja, que eu vou sim recomendar, enfim, fazer um sanduichinho e colocar ali a verdura. Uhum. E assim, então a gente precisa, na verdade, esse paciente ele vai precisar entender que se o café da manhã dele, um café da manhã de uma pessoa que não é vegetariana, é café com leite, e ele é vegetariano, então aquele cálcio daquele leite não vai entrar, mas aí ele no café da manhã dele, ele pode ter um suco verde, por Uhum. exemplo, Fica né. uma delícia. E a gente também tem a condição dos leites, né, os leites vegetais. É, eu ia perguntar isso também. Isso. Aham. Pode falar. Eles não são boas fontes, né, Uhum. então a amêndoa é rica em cálcio? Não. A aveia é rica em cálcio? Não. Mas as indústrias hoje já têm usado a fortificação desses leites vegetais, né, de aveia, de castanha e de Uhum. amêndoas com o carbonato de cálcio. Então, assim, a maioria das marcas já tem também esses produtos. Claro que aquele leite de amêndoas que você faz na sua casa, ele não vai ter essa fortificação, mas o que você compra, ele vai ter, né. Mas aí são todos ou ele já vem anotado atrás, Você tem que assim? dar uma olhada na marca, né. Tem Sim. uma marca que eu adoro, vou falar, porque não tem conflito, até porque é super conhecida, que é a tal da Castanha, que eles são maravilhosos, eles têm inclusive Uhum. várias opções orgânicas,
E eles mesmo têm alguns que são adicionados de carbonato de cálcio e outros que não. Depende do sabor. Então isso daí também, assim, a pessoa tem que ficar ligado no rótulo, né. Então quem é vegetariano restrito, vegan, Uhum. tem que ficar sempre atento a procurar dar preferência para leites vegetais que seja adicionado de cálcio também, Uhum. além dos